Fala, amigos do Debate Bola, fala, família vascaína. Passar aqui para falar um pouquinho, tentar falar um pouquinho, né? Estou um pouco gripado, mas para tentar falar um pouquinho sobre o jogo que acontece nessa noite, lá em São Januário, noite desse sábado, entre Vasco e Volta Redonda, pelas quartas de finais do Campeonato Carioca. Deu pressionadíssimo o Fernando Diniz, né? Muito pressionado o Fernando Diniz. Já teve a pressão vindo das arquibancadas, a torcida já não aguenta mais ele à frente do Vasco, e agora está sofrendo pressões internas também, né? Muitos dirigentes aí pressionando o Pedrinho para que o Fernando Diniz seja desligado, né? Seja demitido da comissão técnica do Vasco. Mas até então o Pedrinho está mantendo firme sua palavra de segurar ele até maio. Vamos ver se isso vai valer mesmo, que eu acho um absurdo. Mas enfim, jogo hoje em São Januário, igual eu falei, jogo único, tá? Das quartas de finais. Quem ganhar avança para as semifinais, e se empatar, o classificado vai ser decidido nos pênaltis. O Vasco passando, pega o vencedor de Fluminense e Bangu, que se enfrentam na próxima segunda-feira pelas semifinais. Aí, quando for nas semifinais, já serão 2 jogos, né? Jogo ida e volta, e a final será jogo único também. Fernando Diniz, que deve mandar a campo praticamente a mesma equipe que perdeu para o Bahia, né, na última quarta-feira em São Januário, pelo jogo do Campeonato Brasileiro, derrota de 1-0. Então o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim no gol, Pumita na direita, aí deve estar na dúvida entre Pumita e Paulo Henrique, né? Paulo Henrique voltou a campo na última quarta-feira, entrou ali nos minutos finais, mas eu creio que o Fernando Diniz deve manter o Pumita, né? Então, Léo Jardim no gol, Pumita na lateral direita, a dupla de zaga feita de Cuesta e Robert Renan e o Piton na lateral esquerda. Lembrando que o Cuiabano já está inscrito, né, disponível, mas ele está assim, em recondicionamento físico. O Cuiabano não foi nem relacionado para o jogo desse sábado. Então, mantendo o Piton ali, infelizmente, na lateral esquerda. Aí no meio de campo tem a trinca, né? O nosso cão de guarda ali, o Barros, no primeiro volante, com o Thiago Mendes, e contestável também, e com muito contestado, Felipe Coutinho ali como jogador de armação. E o ataque vai com Andrés Gomes pela direita, Nuno Moreira pela esquerda, e centralizado ali o Brenner, né? O Brenner, que é o atacante centroavante do Vasco hoje. Então essa deve ser a equipe titular do Vasco. Eu faria algumas mudanças, eu tiraria o Felipe Coutinho do time, colocaria o Rojas. O Rojas mostrou em 10 minutos que ele entrou contra o Bahia, que ele pode ser muito útil, está jogando muito mais do que o Coutinho vem jogando, que o Coutinho vem apresentando, já tinha feito até um comentário desse em vídeos meus anteriores, mas esse deve ser o time do Vasco, né? Outro que está muito contestado também, o Coutinho, como eu falei, pressionado, né? Agora até a imprensa, até que enfim, acordaram para falar do Coutinho. O Coutinho está roubando o Vasco, ganhando 1.700.000 e não entregando nada para a equipe do Vasco. Então, vamos ver como essa equipe vai se portar, que o Vasco depois tem uma partida difícil no meio da semana, que é contra o Santos, né? Lá na Vila Belmiro. O Santos vai ter a reestreia do Neymar no ano de 2026, né? O Neymar ainda não participou de nenhum jogo, o Neymar vai para esse jogo contra o Vasco. Gabigol também deve voltar. Tem o Rony, que foi contratado junto ao Atlético Mineiro. A equipe do Santos, no ataque, é uma equipe muito forte. O Neymar, a gente não pode tirar as características dele, né? O jogo, mesmo estando vindo de um tempo parado, a gente sabe da qualidade do Neymar, para deixar algum jogador na cara do gol. Então, é bem preocupante esse jogo da Vila. O último jogo, Vasco e Santos, foi lá no Morumbi, onde o Vasco ganhou de 6-0, naquela partida bem atípica, né? O Vasco parecia um Barcelona da Vila, onde tudo deu certo. Até o Coutinho conseguiu jogar bem, fazer gol, só para você ver como foi uma partida muito atípica mesmo. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo lá contra o Santos, né? Por isso que o Vasco deveria poupar alguns jogadores. Eu, como já falei, tiraria o Coutinho, colocaria o Rojas, eu tiraria o Piton da lateral esquerda, nem que eu levasse o Puma para lá, para a lateral esquerda, e botaria o Paulo Henrique ali na sua posição original de lateral, mas eu tiraria o Piton também, para dar uma descansada também junto com o Coutinho. O Vasco veio numa sequência muito grande de jogos aí em campos pesados, né? Jogou naquela chuva desgramada aqui dentro de São Januário contra o Botafogo. O jogo contra o Bahia também foi debaixo de chuva, então teve um desgaste muito grande. Até o Andrés Gomes também, né, o atacante que está sendo o principal jogador do Vasco no ano,
Tá jogando todas as partidas, todos os jogos. É preocupante, né? Esses jogos aí, o André Gomes machucar. Se o André Gomes chegar a machucar aí, que a gente desanda de vez, que é a única pessoa, o único atleta da equipe do Vasco que tenta alguma coisa durante os jogos, o André Gomes, né? Mas vamos torcer para ninguém se machucar. Torcer para ninguém se machucar. A venda dos ingressos São Januário ainda não está aquela venda completa, né? Não vendeu todos os ingressos, coisa que acontecia tempos atrás. A torcida está começando a ver, né, junto com o Fernando Diniz, que não está dando para apoiar essa mediocridade que a gente está apresentando dentro de campo. Então, a torcida ainda não comprou essa ideia, não. Tá? Então, mais uma vez, creio que não vai estar com o estádio cheio. Mas vamos ver o que vai acontecer aí nesse duelo entre o Vasco e Volta Redonda. Torcer para o Vasco fazer uma boa partida, conseguir fazer os gols, né? Que querendo ou não, o Vasco está criando chances. Contra o Bahia, a gente criou 26 oportunidades de chances de chute a gol, né? E a gente não consegue fazer gol, impressionante. Contra a Chapecoense, foi mais de 30 finalizações, a gente não consegue fazer gol. A gente culpa muito o Fernando Diniz por suas escalações, né, por estilo de jogo, mas também a gente não pode tirar a responsabilidade dos atletas. A gente também está criando a chance e não está conseguindo botar a bola lá na casinha, né? Fazer o gol. O Vasco perdeu os seus dois principais atacantes, o Verrete e o Ryan, juntos aí tiveram mais de 50 gols no ano passado e está fazendo muita falta no início desse ano, em 2026. Tá bom? Vamos ver o que vai dar. E surgiu uma notícia, só para lembrá-los aqui, tem uma reportagem que eu vi que dirigentes, né, diretores da equipe do Palmeiras informaram que a Leila Pereira, presidente atual do Palmeiras, que tem uma data até o final de 2026, parece que realmente está querendo comprar o Vasco, né? O afilhado dela, né, o filho do Lamarca lá, queria comprar o Vasco, tá nos trâmites, está tudo andando, né? Tudo andando ali, fazendo a papelada, estão vendo a NDA, estão vendo tudinho aí, estudando, e diz também que a Leila Pereira também estaria interessada nessa compra do Vasco. Mas isso tudo vai depender se ela não vai continuar à frente do Palmeiras, né? Ela está tentando mudar o estatuto do Palmeiras para conseguir mais um mandato. Os diretores, os sócios lá não estão querendo que se aumente mais um mandato para a Leila Pereira, e caso ela não seja reeleita, né? Caso ela deixe realmente a equipe do Palmeiras, a probabilidade da Leila Pereira comprar o Vasco é muito grande. Eu, particularmente, vou dar a minha opinião pessoal, eu sou contra a venda do Vasco. Por mais que o associativo tá essa bagunça toda, o Pedrinho, querendo ou não, tá começando a organizar as finanças do Vasco, né? O Vasco está aí com recuperação judicial, então as contas estão em dia, a gente está fazendo algumas contratações. Se o Vasco se segurar aí na primeira divisão nos próximos 2 anos, no máximo 3 anos aí, a gente consegue formar um time de qualidade para começar a disputar coisas maiores. Tá? Essa é a minha opinião sobre a venda do Vasco. Tá bom? E você, o que você acha? Você acha que o Vasco deve ser medido, não deve ser medido? A escalação do Vasco, você manteria a escalação titular? Pouparia o Coutinho, pouparia o Piton, botaria eles para jogar? Diz aí qual a sua opinião, beleza? É importante para a gente. Por favor, se inscreva, curte os nossos vídeos, compartilhe, que isso é muito importante para a gente, beleza? Vamos torcer para que o Vasco possa fazer uma grande partida nessa noite e se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca.